meus amigos Humilde News, nós estamos de volta uma vez mais. O programa anterior bombou, como era de se esperar. Mas eu fico refletindo aqui no início do programa, preparando a nova edição e pensando no seguinte: você que está aí em frente ao seu computador, me assistindo novamente, eu não sei se eu devo fazer uma crítica, porque de repente a pessoa pode se sentir ofendida. Não é isso, não. Porque você está, meu amigo, igualzinho a 200 milhões de pessoas que vivem neste país. Você está absolutamente concorde e pasmado aí diante do seu computador, sabendo que o nosso Congresso Nacional ou Senado Federal é presidido por um indivíduo, um elemento chamado Renan Calheiros. Você está concorde, pasmado, esborrachado aí, curtindo o seu calor, sabendo que quem manda neste país por baixo dos panos é o senhor Sarney. Você fica aí pasmado diante da televisão, sabendo que mais uma afronta à sua dignidade acaba de ocorrer, e o assunto me parece assim meio minimizado pela chamada grande imprensa. Outra coisa que tem que ser dita, e que me perdoem os meus companheiros legítimos jornalistas, sabe? Ou aqueles coitados que estão sob o jugo das empresas que os obrigam a engolir goela abaixo essa situação vergonhosa de um cidadão chamado Henrique Pizzolatto. Gente, pense numa coisa: esse Henrique Pizzolatto exercia um alto cargo no governo de diretor do Banco do Brasil. Alguém já ouviu falar nesse infeliz Henrique Pizzolatto antes de que esse grupo se apoderasse do poder? Quem é esse ilustre desconhecido? Qual a qualificação desse Henrique Pizzolatto? Qual o seu reconhecido saber? A sua ilibada computação? É o mínimo que se exige para alguém que ocupe um cargo público. Quem é? Quem é esse famoso quem? Qual é a reputação deste cara? Mas, no entanto, pelas mãos de uma figura misteriosa que transitou pelo governo e que depois foi apeado do governo, chamado Luiz Guxiquem, que é o padrinho político do senhor Henrique Pizzolatto, pelas mãos do misterioso chinês, ele foi guindado a esse posto, a esse importante posto. Entenderam? Agora, você tem que entender as entrelinhas das coisas. Isso é que me revolta, porque a imprensa é comprometida. A nossa imprensa, infelizmente, a qual eu pertenço há mais de 45 anos, está cada vez mais comprometida, sabuja. Ela está de joelhos, de cócoras perante essa situação. Ninguém deu uma linha, ninguém explicou quem é o senhor Henrique Pizzolatto. Então eu vou dizer, correndo todos os riscos que isso possa ter. Esse senhor Henrique Pizzolatto é um criminoso delinquente. Anotem isso. E estou dizendo porque existe a materialidade, existe, e a imprensa não dá uma linha. Este indivíduo, cidadão, elemento, como dizem os policialescos aí, como é que é? Bandido, elemento bandido. Desde 2006, o meliante, como dizem alguns, desde 2006 ele vem preparando a sua fuga deste país e ninguém fala nada. Em 2006, ele começou a falsificar o primeiro documento. 2006, na cidade de Bagé, em Santa Catarina. Lá ele fez o seu primeiro documento.
A partir daí ele tirou carteira de identidade no Rio de Janeiro, depois do CPF. Tudo em nome do irmão morto há 30 anos atrás. Então vejam bem, vamos fazer a cronologia. Será que a imprensa sabe fazer conta de mais, né? De adição? Então vamos só... Bagé, me perdoe, não é Bagé não. Bagé é Rio Grande do Sul, é Lages, Santa Catarina. Bem, então vejam bem. O processo começou em 2007. Em 2006 ele já estava se preparando. Por quê? Quem se prepara para uma fuga antes de ser condenado é porque, lógico, sabe ser culpado. Mas isso é cristalino, é óbvio, lulante, só a imprensa que não vê. Se lá atrás, antes de ser condenado, ele já preparava, já falsificava, já cometia crime de falsidade de documento público, é porque ele sabia da sua culpa no mensalão. E quem sabe foi colocado ali exatamente para exercer esse papel de arrecadador de dinheiro do mensalão. Mas em 2008, ele fez um teste. Daí ele viajou com documentação falsa. Ele foi para o exterior usando a documentação. E nesse momento ele comete um segundo crime: falsidade ideológica. A imprensa não sabe nada disso, não divulga, ou um ou outro dá lá uma linha. Isso é fundamental, isso é importante. Como esse sujeito conseguiu um passaporte? Você que está aí, pasmo, diante do seu computador. Já foi tirar um passaporte? Quantos documentos lhe são solicitados? A partir daí, você tem que estar também de corpo presente quando vai receber o documento. E naquele instante, diante de um funcionário da Polícia Federal, você assina o passaporte. E naquele instante você é fotografado para o passaporte. E ele consegue falsificar uma foto, tirando uma foto no lugar do seu irmão morto 30 anos antes. Vocês não acham que alguém deu uma mãozinha? É o mínimo que você pode imaginar. É o mínimo que se pode imaginar. E onde anda a imprensa do meu país? Aqui, em 2007, esse sujeito cometeu esses crimes. A fuga foi preparada há mais de 7 anos. Ele tirou também... veja um outro. Será que só eu estou vendo essas coisas? Será que eu sou um gênio e os demais todos imbecis? Ou eu sou um imbecil, quem sabe? Esse cidadão, ele não precisava ter feito isso, mas fez. Votou com o título falso do irmão Celso. Ele, Henrique, votou na eleição com o título falso. E depois votou novamente com o título quente, o dele, de Henrique. Votou 2 vezes na dona Dilma, talvez para pagar o emprego. Mas só por isso é uma eleição nula. É uma eleição fraudada. Está aí a prova. Em alguns Milk News anteriores, nós chamamos a atenção para milhares e milhares de defuntos que andam votando nas eleições. Que existe fraude na máquina eletrônica está mais do que provado. E onde é que está o Tribunal Regional Eleitoral? Onde é que está a imprensa vigilante deste país? Dito isso com relação à imprensa, eu tenho também de chamar a atenção de vocês para uma outra omissão. Vocês não acham muito estranho que a oposição deste país não esteja vendo tudo isso? Onde é que está o PSDB? Onde é que está o DEM? Onde é que está o PSOL?
Onde estão os opositores, entre aspas? São coniventes, são partícipes, fazem joguinho no cafezinho. Eu vou meter o pau em você na tribuna. Eu sei disso. Eu vou meter o pau, mas não é nada disso, só para inglês ver. Eu sei como é que funciona, eu já fui deputado, com perdão da má palavra. Eu sei como é que faz esse tipo de acordo. Eu pareço bater em você, mas não bato em você. Isso existe na política, nessa sórdida. Graças ao bom Deus, há mais de 10, 15 anos estou fora dessa política e não quero saber mais. É para esse tipo de jogo? Tô fora. Tô fora. Sei lá o que vai poder me acontecer ou acontecer o meu programa. Não sei quantas vezes mais ele irá ao ar. Pode ser que não volte mais, porque as forças são realmente poderosas. Sei lá o que possa até acontecer a mim, pessoalmente, mas daí o jogo é duro. É comigo mesmo. Sou escaldado nisso. Agora, deixar como está, essa oposição vermífuga, composta de pequenos vermes, que também se locupletam em outras paragens. Sabe? Esta oposição do faz de conta, ela é totalmente comprometida, porque a grande maioria tem rabo preso. Eu me dou eu não digo luxo, eu me dou ao prazer, às vezes pela TV Senado, assistir pronunciamentos de alguns pouquíssimos que sobraram naquele Senado. Um deles é o senador Pedro Simão. Esse vale a pena. Ele está absolutamente, como diz ele, desacorçoado, é um termo interiorano. Ele está cansado. Esse é um homem sério. Mas de 83 eu consegui citar um Jarbas Vasconcelos é um homem sério. Mas eu incluo aí mais uns 2 ou 3. Vamos falar em 5. Então nós temos 78 imbecis ali dentro. Aliás, o próprio Lula já os qualificou em tempos passados de, como é que chama? Capazes. E são mesmo. Mais do que isso. Estão ali para se locupletarem, para meterem a mão. Veja a coisa suja, nojentamente suja do PMDB. Eles têm 6 ministérios. Aí que eu digo, quem menos governa este país é a dona Dilma. Quem governa esse país é o Michel Temer, PMDB. É o Renan Calheiros, PMDB. É o honorável bandido José Sarney, do PMDB. São esses que manipulam. Edson Lobão. Vocês querem coisa mais absurda, escrota, me perdoe a palavra. Esse cidadão teve coragem de vir a público anteontem, dando uma entrevista na televisão com relação ao apagão, dizendo que eles estão reunidos para descobrir a causa do apagão. Que competência tem este homem? Quem é o Edson Lobão para falar em Minas e Energia, tão importante ministério do país? Esse Lobão que permite que a dona Anice Lobão seja a deputada que menos compareceu à Câmara. Ele permitiu que o seu suplente fosse o próprio filho, porque ele foi para o ministério e o filho assumiu o Senado. Essa gente, essa quadrilha, honoráveis bandidos, é que tomam conta e dirigem esse país. Porque se a dona Dilma colocasse esse povo para fora, ela não vai ter peito disso nunca. Se colocar esse povo para fora, ela não governa. Ela não consegue governar este país. Mal e porcamente, mas nem assim conseguirá. Esse apagão
que eles dizem que estavam reunidos porque eles estavam... veja a infantilidade da informação, e a imprensa engole. Essa imprensa comprometida engole. Ele vem a público dizer que poderia ter sido um raio. Meu Deus do céu. Ouvir isso daquela excrescência humana é ofensivo. Quer dizer que todo o aparato energético deste país, cujas as usinas geradoras, 80% delas são hidroelétricas, usam a água. Quer dizer que ninguém até hoje pensou em colocar um sistema de para-raio. Nos chamar de infantil, sabe? De imbecis. Quer dizer, não tem uma proteção. Quer dizer, qualquer raiozinho no país com maior incidência de raios que qualquer um sabe, menos o tal do Lobão. Quer dizer que não existe um sistema de proteção das usinas. Qualquer raiozinho que caia dá apagão para 3, 4 estados. Ah, mas isso não importa. E vejam só, nessas ocasiões, eles fazem o chamado apagão seletivo. Cortam alguns estados e outros não. Agora eu quero saber qual é o critério dessa seleção. Quer dizer que aquele sujeito que está sendo operado numa mesa cirúrgica no Maranhão ou no Sergipe é menos importante e vai morrer por falta de luz? É menos importante de alguém que esteja sendo operado no INCOR aqui de São Paulo? Ou no CADOR do Rio de Janeiro? Que seletiva é essa? É incompetência. E esse homem não larga o ministério. Está agarrado àquilo. Sabe, como um chupim. Aquilo é um negócio... Olha, não sei, com o passar dos anos, eu acho que com a idade a gente vai ficando mais irritado. E o que acontece? O país te oferece as condições para essa irritabilidade. Eu só vou encerrar dizendo a vocês o seguinte: esse Henrique Pizzolatto é bandido réu confesso. Réu confesso não, com materialidade que prova o seu crime. Falsidade ideológica porque usou documento falso e viajou. E falsificação em documento público. Tá aí. O que vão dizer? Agora sabe que os seus amigos vão se reunir e é capaz de fazer uma vaquinha. Cada um dá um dinheirinho para pagar o advogado dele lá na Itália. Só faltava essa. Agora, isto tudo, e vocês repararam numa coisa, que a grande corrupção está entre o segundo e o terceiro escalão. Por que isso? Porque isso tudo foi... Essa máquina governamental foi criada pelo gênio do mal chamado José Dirceu. Ele que criou essa teia para que ele se beneficiasse. Metade do arrecadado ia para o PT, outra metade ia para ele. Isso foi confessado pelo irmão do Celso Daniel, morto aqui, por eles mesmos. Metade ia para o partido, naquele sonho de se perpetuarem no poder. E a outra metade ia para a sua conta bancária. É por isso essa capilaridade, é por isso esse segundo e terceiro escalão roubando para um caixa único, que redundou nesse mensalão. Ah, porque existe o mensalão mineiro? Existe? Se existir, tem que ir para cadeia. É o senhor Eduardo Azeredo? O senhor Eduardo Azeredo é culpado? Foi confirmada a sua culpabilidade? Foi condenado? Vai também para cadeia. Não tenha a menor dúvida disso. Não há benefício a ninguém, a partido nenhum. Corrupto desse país tem que ir para cadeia, sim. Muito obrigado pela sua audiência. Me desculpem o destempero, mas fica difícil, muito difícil, a gente fazer um programa com total isenção dessa maneira, com essas coisas acontecendo, e você aí pasmo diante do seu, sem fazer nada, a imprensa totalmente corrompida e também uma oposição de dar risada. Seria risível se não fosse trágico.
governo de Dilma libera 60 milhões para que Evo Morales possa enfrentar o déficit energético na Bolívia. A última notícia foi essa. Tá bom assim, não? 1 bilhão e 600 milhões para Cuba, para o Porto de Cuba, enquanto o Porto de Santos, hoje eu cheguei de São Paulo, não conseguia passar. E agora, mais 600 milhões para que o senhor Evo Morales possa enfrentar o déficit energético na Bolívia e no dia do apagão no Brasil. Muito obrigado a todos, durma com barulho desse e até a próxima edição.